Olá, boa noite, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, vim conversar com você, meu amigo espírita, meu amigo simpatizante da doutrina espírita, ou meu amigo curioso sobre os temas espíritas que eu trabalho aqui nas redes sociais. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro 2 do capítulo 6, que chama Vida Espírita. Dentro deste Vida Espírita existem vários itens que eu já vou mencionar para vocês ficarem curiosos do Livro dos Espíritos. E eu vou falar especificamente sobre escolha das provas. Então o que eu vou tratar hoje? Doutrina Espírita. Qual obra? Livro dos Espíritos. Qual item? Escolha das provas. Muito apropriado, aliás, considerando que nós achamos a vida aqui na Terra bastante difícil, bastante complexa, e em vez de melhorar parece sempre que piora, não é verdade? Então é bom a gente saber por que nós estamos vivendo aqui nesse barco, nesse navio sideral que a gente às vezes acha que é uma canoa furada, mas não é, né? Então vamos fazer a nossa prece inicialmente, pedindo a Deus que nos inspire, que nos proteja, que nos fortaleça para compreensão mental, mesmo intelectual, psicológica, espiritual do conteúdo de hoje, para que a gente saia mais fortalecido desta noite, deste papo, e possa continuar enfrentando as nossas experiências aqui na nossa vida terrena, na nossa encarnação. Então agora eu fecho os meus olhos, porque para mim é confortável, vocês na forma mais confortável que vocês tiverem, que vocês quiserem, vamos todos abrir o nosso coração, a nossa mente, e pedir a Deus a presença bendita dos nossos mentores, em especial do nosso anjo de guarda, esse protetor que escolheu estar aqui conosco muito antes da gente encarnar, às vezes até em outras vidas, e que todos esses bons espíritos, também Jesus, o nosso mestre maior, nosso maior amigo, aquele que foi o nosso modelo, o nosso estímulo para vencer as nossas imperfeições, que todos estejam presentes no nosso lar, protegendo o ambiente físico, protegendo o ambiente astral e ajudando com que compreendamos as lições dessa noite. Especialmente a vocês, eu peço a Deus que ajude, que faça sentido o que a doutrina espírita diz. Quanto a mim, eu peço humildemente inspiração para falar o que é certo, da forma correta e da forma mais simples e produtiva para a compreensão de todos. E certa de ser atendida, eu estou muito certa de que sou atendida, porque não estou pedindo por mim, estou pedindo por nós, estou pedindo pela verdade, estou pedindo pela doutrina espírita e pelo cristianismo. Eu peço a Deus e sei que serei atendida com a misericórdia do Pai Maior. Muito obrigado, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Então, bem-vindo a quem eu não vi ainda, né? E vamos lá. Eu estava dando uma pequena introdução, falando que estou tratando da obra O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica da codificação espírita. Kardec fez uma codificação, são 5 obras básicas, e começa pelo Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. De cada parte dessas saiu uma das outras obras da codificação. E eu estou falando especificamente do livro 2, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Dentro dessa parte segunda, eu estou tratando da vida espírita, capítulo 6. E dentro do capítulo 6, nós falaremos sobre a escolha das provas. Mas vejam como é muito interessante como Kardec organizou o Livro dos Espíritos. Dentro dessa parte mundo espírita ou dos espíritos, ele veio colocando vários itens, ou se fosse no direito, diríamos incisos, em que ele vai tratando aspectos que são relevantes para a nossa compreensão da questão prévia da reencarnação, digamos assim. Então ele começa lá falando sobre o que são espíritos errantes. Errantes não é de erro, mas de estar em jornada, de estar em trânsito de um ponto a outro ponto. Todo mundo que vai reencarnar é espírito errante. Nós aqui estamos encarnados. Ao desencarnar, nos tornaremos espíritos errantes, porque em algum momento futuro reencarnaremos outra vez até o momento em que isso seja desnecessário. Depois vai falar de mundos transitórios,
Vai falar sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Sim, eles têm tudo isso. Nós temos que compreender que existe isso do lado de lá, a depender do estado moral de cada um de nós ao desencarnar. O Kardec faz o que ele chamou de ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Vale a pena ler, é bastante filosófico e bem interessante para compreender como que os espíritos sentem. Aí vem o item que estarei conversando com vocês a partir de agora. Relações de além-túmulo, sabe aquelas coisas assim de eu queria tanto saber como é que está o meu desencarnado? Então ele vai falar sobre relações de além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas ou também metades eternas. Existem almas gêmeas, existem metades eternas, lembranças da existência corpórea anterior e comemoração dos mortos, o que a gente chama de... como é que é? Nossa, me deu branco. Gente, me deu branco, 2 de novembro, como é que chama? Bom, não importa, vocês entenderam o que eu tô falando, né? E também vai falar sobre os funerais. Então, esse capítulo todinho, o capítulo 6 da vida espírita, vai tratar sobre todos esses aspectos finados, lembrei, desses aspectos, e vale a pena vocês estudarem. Agora, em relação à escolha das provas, claro que eu não vou falar da minha prova ou da sua prova, nós não vamos falar da prova de ninguém especificamente, mas nós vamos tentar entender o que é expiação, o que é prova e como é que a gente escolhe o que a gente vai viver aqui na encarnação. Nós estamos num tipo de mundo ainda considerado de expiações e provas. Quem acompanha as minhas palestras sabe que eu sempre digo que a minha interpretação pessoal, de acordo com o que eu entendo do que está dito na doutrina espírita, é que o processo de regeneração já começou, ou seja, de transição entre um estado e outro estado, e que por causa disso nós estamos assim de portas abertas, com o pezinho no limiar, na entrada do mundo de regeneração, que é um mundo num nível um pouquinho melhor do que o mundo que nós conhecemos como expiações e provas, que é a Terra. Bom, nós trataremos aqui da Terra como expiações e provas. Por quê? Para ficar mais fácil de compreender as nossas experiências aqui. Então, no mundo de expiações e provas, nós temos dificuldades, sofrimentos, tribulações. E essas tribulações, elas podem ser impostas de alguém de fora para as nossas vidas, ou escolhidas. Eu posso escolher uma dificuldade ou ela me ser imposta. Eu falo de forma espiritual mesmo, e elas seriam impostas através do quê? Das expiações do nosso passado e escolhidas através das provas para o nosso futuro. O que são as provas e expiações? Segundo interpretações que a gente lê, que a gente estuda na doutrina, a gente pode entender que as provas são como uma corrida de obstáculos. Eu até li essa expressão num dos materiais que eu pesquisei. Então, uma corrida de obstáculos, o que acontece? Você tem um determinado trajeto, existem obstáculos, você está participando dessa corrida e você tem que fazer o quê? Se desafiar a vencer o obstáculo para chegar lá no final. Então, o que é isso? Para você vencer esse obstáculo, você tem que se exigir. Você vai ser impulsionado pela experiência da corrida com obstáculos a vencer, a ter progresso. Então, as nossas provas aqui na Terra são as experiências que nós vivemos, que vão parecer para nós problemas, dificuldades, etc., mas que elas vão desafiar o nosso intelecto, o nosso emocional, o nosso afetivo, o nosso espiritual para vencer determinada dificuldade, vencer determinado obstáculo. Agora, a expiação, ela já nasce como consequência, como decorrência das nossas faltas, das nossas falhas, ou seja, elas são resultado daquilo que a gente fez. Ou seja, numa forma assim bem simplista de dizer, nós podemos falar o seguinte: nós escolhemos errado, aprontamos, fizemos alguém sofrer, machucamos alguém, violamos a lei divina, isso tem um resultado. Esse resultado eu tenho que sentir na pele para poder compreender que eu não devo fazer aquilo, que aquilo machuca. E aí, quando eu sofro aquilo,
eu consigo aprender um pouco melhor a respeito dos motivos pelos quais eu não devo errar. A partir daí eu consigo entender por que é melhor o amor, a paz, a caridade, a generosidade, a gentileza e todas as outras virtudes. Cabe dizer aqui rapidamente que tem certa pergunta que fazem a Kardec faz aos espíritos a respeito de como a gente faz para diferenciar se a nossa experiência carnal ela é uma expiação ou uma prova. E eles dizem, por que você quer saber isso? Qual é a relevância? Qual é a importância de saber se estamos vivendo expiação ou prova? E aí eles dizem, bom, de qualquer forma, se você quiser mais ou menos ter uma ideia, entenda que se você estiver reclamando, lamuriando e desanimado, ou seja, se você não estiver ok com a experiência, por mais difícil que seja, geralmente é expiação. E que quando você não está nessa posição, mais provável ser prova. Mas por que mais provável? Porque se uma expiação bem vivida, ela é aproveitada pela vida espiritual, pela lei divina, como prova. Vou tentar explicar de uma outra forma. Eu belisquei alguém e aí a consequência da vida é me devolver este beliscão. Se eu sofro um beliscão e digo, ai, porque me beliscaram, ai, que dor, ai, que sofrimento, ai, que dificuldade, eu não aguento que as pessoas me belisquem, é óbvio para essa resposta dos espíritos que é mais provável que eu esteja expiando. Digamos que é ainda uma expiação, mas em vez de ficar reclamando, eu digo assim, nossa, isso aqui tá machucando, isso dói, mas eu vou tentar não reclamar, porque eu sei que em determinado momento eu teria beliscado, ou eu belisquei. Então eu vou tentar respirar fundo e passar por isso e ver o que eu posso aprender com essa oportunidade. Isso pode ser só prova, eu já expiei e estou vivendo a prova, ou eu posso transformar a minha expiação em prova. Não é o caso aqui da nossa conversa de hoje, só quis pincelar, tenho certeza que joguei uma minhoquinha, ou melhor, uma pulguinha, né, atrás da orelha de vocês, porque não fica bem explicado, que seria legal explicar com mais detalhes, mas para vocês terem uma ideia, uma expiação mostra um sofrimento de erros que nós já causamos, já tivemos, já fizemos. E nós podemos vivê-la bem ou vivê-la mal. Vivendo-a bem, isso se transforma em prova. Vivendo-a mal é só expiação e num outro momento a gente vai provar que não erra outra vez. Indo para as perguntas do Livro dos Espíritos sobre a escolha das provas. A gente começa na questão 258 e eu vou trazer aqui os conteúdos misturando pergunta e resposta de Kardec para Kardec num conjunto de informações para que vocês possam entender. Então, a primeira questão que Kardec coloca aos espíritos, e eles nos explicam, é que nós temos consciência lá do outro lado. Lembra que nós estamos falando de vida espírita, ou seja, lá antes da encarnação. Nós temos consciência, nós podemos prever o que vai acontecer nas nossas vidas depois de encarnarmos. Por quê? Porque nós escolhemos o gênero de prova que vamos viver. Por quê? Porque temos livre-arbítrio. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão do livre-arbítrio mais um pouquinho, mas basicamente o livre-arbítrio ele vem num crescente. Quanto mais simples e ignorante, quanto mais crianças espirituais, menos livre-arbítrio. Isso vai abrindo um leque de possibilidades, de oportunidades para que a gente possa decidir. E aí, nesse decidir, nessas possibilidades de escolha vai aumentando a nossa responsabilidade. Então, quando nós reclamamos da nossa existência, dos nossos problemas e dizemos assim, eu não aguento mais estar aqui, eu quero fugir daqui, como Deus pode me colocar nessa situação? Se você for espírita, pelo menos, se você for simpatizante do espiritismo, se você tiver um mínimo de consciência de que Deus é justo, é bom, e diz assim, será mesmo que eu sou vítima? Será mesmo que eu sou vítima? E porque nós, espíritas, temos plena consciência de que nós escolhemos estar aqui e estar vivendo o gênero de provas que estamos experimentando. Por quê?
Deus faz assim? Porque Deus criou leis, Deus criou toda uma gama de leis que rege o universo inteiro. Muito provavelmente aqui na Terra, pelo nosso grau de capacidade moral, de inteligência, nós ainda não temos autonomia de conhecimento de todas as leis, mas nós conhecemos muitas leis. E aí, dentre elas, nós estudamos também no Livro dos Espíritos várias leis, né? Por exemplo, lei de conservação, o livre-arbítrio, lei de liberdade, a lei do trabalho, e assim vai. E todas essas leis vão dar uma trilha, uma espécie de caminho para a gente seguir, ajudando que a gente faça as coisas certas. Uma ideia que a gente pode ter é do trânsito. A gente sabe qual é mais ou menos a velocidade daquela via, nós sabemos se podemos entrar ou não naquela mão, se temos que parar ou não na preferencial. Nós vamos fazendo, seguindo as regras, as leis, nós não temos problemas no trânsito. E a vida espiritual, tanto do lado de lá quanto na encarnação, acontece seguindo essas leis divinas. E aí, dentre essas leis, Deus deu a liberdade de escolha, também passou com a liberdade da escolha uma responsabilidade para cada um de nós sobre os nossos próprios atos. E é claro, se temos responsabilidade, se temos livre-arbítrio, as consequências correm por nossa conta. Não é por conta do vizinho, não é por conta do outro. E isso significa, em outras palavras, que havendo regras, havendo leis, nós podemos ter liberdade de escolher. O caminho do bem e o caminho do mal está na minha frente. Sou eu que decido, sou eu que escolho e eu é que aguento as consequências. Se eu sucumbir, a responsabilidade é minha, o resultado eu é que arco com esse resultado, com essa consequência. Mas o legal é que enquanto algumas outras religiões, elas falam do inferno ou falam de uma punição irremediável e eterna, a doutrina espírita explica que Deus, sendo bom, sendo justo, sendo um pai amoroso, sendo sábio, sendo todas as virtudes que a gente sabe que Deus tem e deve ter ainda mais, se nós errarmos, se nós sucumbirmos, considerando que não somos perfeitos, Deus vai nos permitir em algum momento recomeçar. Ah, Vânia, quer dizer que se eu começar eu não preciso pagar minhas dívidas? Vai pagar. Não falei lá no começo sobre o que é expiação, o que é prova? Pois bem, a gente vai sim arcar com as consequências, mas não quer dizer que o fato de ter errado, de ser um criminoso em qualquer área das nossas existências, se nossos tropeços forem graves, que a gente está perdido para a perfeição, para a felicidade, para um futuro melhor. Não, nós teremos oportunidade de recomeço. Bom, isso nos leva a essa questão da escolha das provas, porque se nós encarnamos, erramos aqui durante a vida carnal, e aí a gente vai para o outro lado e olha para o nosso mapa, o mapa que nós construímos de caminhos. Puxa, olha aqui, eu trilhei esse, tá errado, tá ruim, tá feio, e eu tenho um projeto para o futuro, mas o meu projeto vai me levar a determinadas consequências, a determinadas expiações. Como é que eu conserto a minha vida? Como é que eu diminuo as minhas mazelas morais, as minhas mazelas espirituais, as minhas imperfeições? Então, é através de uma correção de conduta. E eu corrijo como? Vivendo expiações e vivendo provas que são niveladas, adequadas ao que eu errei, ao que eu preciso corrigir, ao que vocês erraram, ao que vocês precisam corrigir. Bom, então tá. Então hoje eu tropecei na frente do mercado. Caramba, eu escolhi tropeçar na frente do mercado. Não, gente, não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é que nós temos poder de escolha de gênero de provas. Por exemplo, ser muito pobre, ou ser muito rico, ou estar tentado ao vício e outras tentações e outras experiências aqui na vida carnal, que é o gênero. Agora, o detalhe do gênero, como diz o popular, o pelo do ovo, não tem como a gente decidir. Frequentemente, dizem os espíritos, esses detalhes, esses resultados do cotidiano, das pequenas coisas, até das médias coisas, conforme nós trabalhemos a nossa existência, elas são escolhas
presente, são decisões do momento de agora, desta vida. Então, por exemplo, nós podemos considerar que, vamos supor, uma pessoa que já foi criminosa e se trabalhou do outro lado da vida, diz, puxa, eu admito que eu fui criminoso, eu fui um malfeitor e agora eu não quero mais fazer isso. Então, como ele será testado se ele mudou? Como que ele vai mostrar que ele já não é mais um criminoso? Tendo a experiência da oportunidade ou a experiência que lhe mostra uma possibilidade de errar, de cometer um crime. Onde ele vai se reencarnar? Provavelmente num grupo de malfeitores, num lugar sem muita cultura, num lugar onde tem muita miséria e aí a pessoa queira se apropriar dos outros, vai enfrentar uma situação que o coloque de frente, enfrentar mesmo, coloque-o frente a frente com o pior dele, que ele diz, eu não sou mais. E aí ele vai ter que superar. Então, ele nasce, por exemplo, pede para nascer entre malfeitores. Por quê? Porque ele quer resistir ao impulso do mal que ainda existia ou talvez exista nele. E ele tem o livre-arbítrio de se defender não fazendo aquilo ou de ceder a esses impulsos. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, na verdade, o espírito, nós estamos falando, nós aqui somos espíritos, nós estamos falando como encarnados. Quando eu estou me referindo a espíritos, eu estou falando dos que estão do outro lado da vida. Nós estamos trabalhando o capítulo Vida Espírita, então estamos falando dos desencarnados. O espírito sabe o que existe um caminho provável onde determinadas situações ou tentações acontecerão porque ele escolheu um gênero de prova, um gênero de luta. Então ele tem uma ideia, ele consegue lá do outro lado da vida, como se fosse um mapa, olhar e dizer assim, eu terei determinadas vicissitudes, dificuldades, sofrimentos para passar, mas ele não sabe os detalhes. Ele não sabe nem mesmo se ele vai vencer ou não vai vencer. Ele sabe que ele se preparou. Ele sabe que se a espiritualidade permitiu que ele escolhesse aquela prova, porque ele tem condições de vencer. Porque nós podemos falhar, mas não quer dizer que não tivéssemos essas condições de vencer essas dificuldades, essas imperfeições do caminho que mexem com as imperfeições internas. E aí, o que a gente escolhe de verdade são os grandes aspectos que vão influenciar na nossa existência, certo? Por exemplo, uma mulher sabe que possivelmente será mãe ou gestará o corpo de um espírito que foi seu inimigo. Ela chega do outro lado e diz assim, ok, eu preciso me reconciliar, eu aceito ser mãe desse espírito, que também aceitou ser filho dela. Só que ela sabe que existe um ódio milenar ali nessa relação entre eles dois, e aí ela não sabe se ela vai aceitar ou não a gestação, podendo sim ser mãe e assumir isso e tentar lutar para construir o amor, o perdão, podendo ter a gravidez e dizer, olha, eu não quero ficar com essa criança e doar a criança para adoção, ou cometer um aborto, ou seja, tirar a oportunidade daquele espírito que já era um desafeto e vai talvez, porque ele também tem livre-arbítrio, manter-se e aprimorar ou piorar a situação de ódio, de rancor e de mágoa que existia entre eles, percebem? Isso é um exemplo dentre infinitos que nós poderíamos dar. Bom, é claro que se nós temos limitações morais e imperfeições e queremos trabalhar uma limitação moral ou uma imperfeição, nós temos que estar no meio onde essas limitações e imperfeições serão testadas. São as nossas provas. Então, claro, se o semelhante atrai o semelhante, se os iguais se atraem, né? Se nós nos aproximamos daquele que tem afinidades de sentimentos,
É óbvio que se eu quero lutar contra um instinto criminoso em mim, como eu falei agora há pouco de um malfeitor, eu estarei no meio de potenciais criminosos, porque todos eles têm livre-arbítrio, assim como eu, assim como vocês, e aí nós teremos a oportunidade de lutar contra aquilo, porque estamos no meio de pessoas com a mesma afinidade, com a mesma sintonia de interesses que nós temos. E aí a gente pode vencer ou não. Então, ao mesmo tempo, pode ser uma expiação para a gente estar sofrendo, e também pode ser essa prova, essa escolha de prova, dizer, olha, eu não quero mais ser criminoso, eu não quero mais ser uma pessoa má, eu não quero mais errar, mas eu estarei no meio daqueles que me propiciarão a oportunidade de errar. Não para que eu erre, mas para que eu vença, certo? Isso é muito importante. Aí Kardec chega numa pergunta, nesse pacote de perguntas sobre escolha de provas, e fala assim, tá, ok, então para chegar na perfeição nós temos que passar por tentações e vencer essas tentações, e aí nós vamos melhorando moralmente, vamos nos aprimorando e seguindo rumo à perfeição, ok. Mas, diz Kardec, temos então que experimentar todos os gêneros de tentações, considerando que nós nascemos ou somos criados espiritualmente simples e ignorantes, portanto sem virtudes? Sim, nós somos criados sem virtudes, mas potencialmente virtuosos, porque nós vamos desenvolver essas qualidades. Então ele quer saber se, como eu sou criado como espírito simples e ignorante, eu não tenho virtudes, então eu tenho que passar por todas as tentações e me provar a Deus, provar as leis divinas, a providência divina que eu não errei e que eu superei a limitação, a tentação? E os espíritos dizem que não. Por quê? Porque tem espíritos que desde o princípio, em alguns aspectos, ele escolhe o bom caminho. Sim, gente, nós em algum momento lá atrás escolhemos o mau caminho, tanto que ainda estamos no mundo de expiações e provas cheios de imperfeições. Não sei por vocês, mas eu bem que sei que devo ter sido, olha, aquela ralé da ralé dos criminosos do planetinha Terra, e vai saber que mundo primitivo antes disso. Porque eu sei quais são as minhas imperfeições, eu conheço as minhas limitações morais, eu sei onde as minhas tentações dão uma cutucada moral aqui e como é difícil vencer os meus maus impulsos, digamos assim. Então é óbvio que existem espíritos que escolheram um bom caminho. Aliás, dizem, não sei se é verdade também, se não for, não vejo relevância nenhuma nisso, mas dizem que Jesus teria sido deste tipo de espírito que escolheu boas jornadas, bons caminhos e fez boas escolhas realmente na vida, por isso ele desenvolveu muito rápido. Isso é irrelevante, sabe por quê? Porque eu, com tudo isso que eu falei para vocês, que eu tenho certeza que fui e que sou, eu tenho absoluta convicção também que daqui, sei lá, alguns milênios, talvez alguns milhões de anos, não sei quando, eu também serei como Jesus. E aí, se eu for o governador planetário ou a governadora planetária de um mundinho que está sendo agora, assim, começando em algum canto do universo, isso vai me tornar menos ser iluminado daqui a milhões de anos? Não, é irrelevante. Mas é certo que, por exemplo, posso ser invejoso ou invejosa, mas não quer dizer que eu seja maledicente. Concordam comigo? Então a gente não precisa passar por todos os tipos de tentações. Egoísmo, orgulho, vaidade, maledicência, e ciúme, presunção, etc., prepotência e muitas outras imperfeições morais. Por quê? Porque se nós já tivermos escolhido desde o começo o aspecto correto dessa jornada de escolhas que nós estamos fazendo desde os nossos tempos primitivos, nós não precisamos sofrer porque já entendemos, já fazemos certo. Agora, se lá atrás fizemos errados e de repente compreendemos,
porque compreendemos pela observação, compreendemos pelo amor ou compreendemos pela dor através das expiações. Na hora da prova a gente não vai ter dificuldade porque já aprendeu e também já descarta a vivência de novas tentações naquilo que a gente já aprendeu. Agora, se nós podemos eliminar do nosso caminho muitas experiências, muitas expiações negativas, né, ou provas, porque nós erramos, se nós estivermos nos corrigindo, vamos fazer experiências melhores, mais positivas. Concorda comigo? Então, com isso, claro que se nós optamos pelo bom caminho, nós sofremos menos. E lembrem-se, nós temos livre-arbítrio. Com livre-arbítrio, as consequências são responsabilidade nossa. E tá, aí Kardec tem um momento que diz assim, bom, gente é por minha conta, tá? Ele fala aos espíritos assim, e se um espírito não quiser espiar, não quiser reencarnar, não quiser passar por determinada experiência, ele tem livre-arbítrio, ele pode nunca acontecer isso? Os espíritos respondem a Kardec que Deus não tem pressa, o infinito é o tempo que Deus tem e que nós temos. Só que apesar de Deus não ter pressa e não precipitar, não apressar a expiação, Ele pode sim, apesar do nosso poder de escolha, nosso poder de decisão a respeito das nossas expiações e das nossas provas, Ele pode impor a um espírito uma encarnação que nas obras espíritas se chama de compulsória, ou uma experiência compulsória. Por quê? Porque ele é muito inferior e não tem condições, esse espírito, de escolher uma boa prova para ele, uma boa experiência que vá fazê-lo progredir, e também por má vontade. Eu simplesmente estou muito bem aqui no meu umbralzinho, fazendo maldade por lá e para cá, e eu não estou afim de melhorar, eu não estou afim de me aprimorar, eu não quero mudar. Então, dependendo da necessidade, da utilidade, do aproveitamento que pode ser feito por aquele espírito em determinada experiência, em determinada encarnação, pode haver, mesmo com o nosso livre-arbítrio, mesmo com a nossa possibilidade de escolha, uma experiência obrigatória, compulsória, que nós vamos reclamar, chiar como bons espíritos em expiação, mas que vai nos fazer progredir. Que mais que nós temos que dizer aqui, entender legal aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Assim, Kardec também vai questionando e os espíritos dão exemplos para nós. Eles podem dizer o seguinte: nós vamos escolher provas que estejam de acordo com as forças dos nossos ombros. A gente consegue carregar essa cruz? Ah, legal, consigo. Muito bem, então vamos carregar essa cruz. Só que nós podemos escolher assim, olha, eu quero viver uma prova um pouquinho mais difícil, para que eu acelere um pouco mais a minha evolução. Eu já estou tanto tempo me batendo nesse grau evolutivo e eu estou progredindo tão lentamente que eu gostaria de ter uma prova um pouco mais acerba, um pouco mais endurecida, um pouco mais difícil. Ai, Vânia, você aguenta? Não, eu aguento, eu tenho certeza. Aí meu anjo da guarda, eu estou falando antes de eu nascer, tá? E cabe para vocês analisarem a mesma coisa. Aí vai analisar o conjunto de experiências, vai fazer estágio do outro lado, vai observar provas parecidas, expiações parecidas. Bom, fazendo tudo isso, aí ok, eu quero viver essa experiência, por quê? Porque eu quero evoluir mais rápido. Então alguns podem escolher misérias e provações muito difíceis só para tentar suportar com coragem, com fé, com otimismo, com coragem de ajudar mesmo na dificuldade. Outros podem escolher provas de fortuna, de poder. Ah, mas qualquer um quer escolher prova de fortuna e de poder, né? Nós aqui queremos. Quem está do outro lado nem sempre, porque são as das provas mais difíceis. Lembrando que Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? Porque a prova do poder, da riqueza, da fortuna, ela é tentadora. Você cai na tentação do abuso,
cai no comodismo, cai no mau emprego do poder que você tem em mãos, exacerba, aumenta, amplia suas más paixões, enfim. E existem outras provas, como por exemplo, eu já tive tentações por vício e eu quero estar num meio que me propicie acesso fácil ou convivência com o vício, com a droga, com outras pessoas potencialmente como eu, para ver se eu consigo resistir. Para nós aqui, parece natural que a gente diga, eu quero escolher uma prova legal de passar, dá tempo de ser feliz, dá tempo de curtir um pouquinho, é difícil, mas não é impossível, eu vou enfrentar uma prova razoável, é melhor viver mais vidas fazendo experiências carnais do que passar tudo ou muita coisa numa vida só. Isso é ponto de vista nosso, terra, encarnação, porque para quem olha do outro lado da vida, não é assim. Quando a gente está livre da matéria, a gente vê de outra forma. Kardec dá o exemplo de um homem que ele está numa espécie de vale, ele viajante, está numa espécie de vale, um vale que tem névoa, não dá para ver muito longe. Ele não vê como é que está a rota, as dificuldades, a distância, só que ele consegue achar uma estradinha ali para uma montanha e ele sobe na montanha. Quando ele sobe na montanha, ele consegue ver o vale, ele consegue ver lá na frente, depois do nevoeiro, ele consegue ver as dificuldades do caminho e ele consegue ver qual é o caminho mais curto para chegar no destino, qual é o caminho mais simples para evitar maiores sofrimentos, maiores desvios, maiores erros. E com tudo isso, Kardec compara que o homem, o viajante que está no fundo do vale, sem enxergar muita coisa, mas vivendo aquela história, é o homem encarnado, é o homem que está aqui e não está percebendo muito bem a sua estrada, a sua jornada. Por isso ele vai escolher o caminho mais fácil, sem sofrimento, sem dificuldade, que às vezes é um caminho muito mais longo e muito mais difícil. Por outro lado, quando ele compara o homem lá de cima da montanha, ele compara ao espírito que, olhando de cima da montanha ou de fora da vida carnal, ele vai observar que se ele aguentar um pouquinho mais, que se ele se dedicar um pouquinho mais, que se ele se esforçar um pouquinho mais, ele vai fazer trilhar uma estrada muito mais curta, muito mais talvez difícil no começo, mas que depois vai levá-lo ao repouso, ao descanso, à felicidade com mais rapidez. Então, a existência corpórea, gente, nós precisamos, como espíritas, colocar na cabecinha, repetir todo dia, isso aqui é temporário, isso aqui passa e passa muito rápido, porque a nossa vida, 50, 80, 100 anos, ainda é nada perante o infinito de tempo que nós temos a partir do momento em que fomos criados. Então, uma vida, 10 vidas, 100 vidas carnais não são nada. Então, se a tua prova está difícil, se a minha prova está difícil, nós temos que olhar para elas como se tivéssemos já subido na montanha, olhar para baixo e dizer assim, bom, eu tenho que aprender alguma coisa, minha experiência quer me ensinar o quê? Qual é a sensação negativa que a gente sofre, experimenta com aquela experiência? O meu orgulho ferido, o meu egoísmo, a minha inveja, o meu ódio, a minha mágoa, a minha dificuldade de perdoar. Pô, isso me cutuca, então é aí que eu tenho que aprender. Vou trabalhar isso, vou enfrentar isso, porque a vida na Terra pode acabar daqui a pouco, pode acabar agora, pode acabar amanhã, pode acabar daqui a 50 anos, mas vai acabar. Esta vida vai acabar, fisicamente falando. Este rostinho, essa roupinha, esse cabelinho, esse batonzinho, tudo isso aqui vai morrer, vai acabar e vai apodrecer, voltando ao pó da onde veio. Quem sobra? O que eu sou espiritualmente, o que eu sinto, o que eu conheço e as minhas virtudes, certo? Isso vale para cada um de nós. E o espírito pode, pergunta Kardec, fazer escolhas durante a encarnação? Porque até agora nós falamos de escolhas de provas e por que a gente escolhe provas difíceis, por que a vida tem dificuldades aqui na Terra.
Porque o que são expiações, o que são provas, mas a gente escolheu tudo antes, não foi? Antes da vida carnal. Será que dá, que Kardec quer saber, para escolher uma prova durante a existência carnal? Será que eu posso mudar o meu trajeto? Será que eu posso experimentar uma outra coisa? Será que eu posso desistir de ser miserável e decidir que eu quero viver a prova da riqueza? Será que eu posso desistir de sofrer determinada experiência para experimentar outra? O que os espíritos dizem é que depende da nossa intenção. A verdadeira intenção, aquela que está aqui dentro, que a gente não esconde de ninguém, que a gente pode até esconder dos outros, mas não esconde de ninguém do lado espiritual, não esconde de si mesmo. Por que depende da intenção? Porque se a intenção for útil, for boa, e ela realmente for produtiva para o nosso desenvolvimento, é permitido sim fazer uma escolha nova durante a encarnação. Só que isso não é muito comum, sabe por quê? Porque coloque cada um o seu nome aí, eu vou falar o meu. A Vânia não quer passar determinada experiência e a Vânia acha que experimentar uma outra coisa será mais produtivo, por exemplo. Vai ser mais útil. Eu acho que tenho mais condições de vencer este outro aspecto. Então eu quero trocar a minha prova ou quero colocar um foco maior em determinado aspecto. Aí a Vânia é um espírito encarnado, que está lá no fundo do vale, cheio de nevoeiro, sabe? Aquele exemplo que eu dei agora. E aí eu não enxergo muita coisa, eu não sei as nuances do caminho, eu não consigo entender de onde que eu vim direito e por que eu estou fazendo aquela rota, porque vai me levar a que lugar, o que eu vim buscar aqui. E aí eu durmo. Ao dormir, o corpo descansa, o cérebro desliga um pouquinho parcialmente, né? O termo não é nem desligar, mas dá uma descansada. E eu, espírito, volto a ser o que era, salvadas as diferenças da prisão corporal, ao que eu era antes de encarnar. E aí eu consigo olhar de cima do monte, da montanha, e eu digo, eu estava querendo mudar a minha prova, eu estava querendo mudar a minha situação, a minha experiência, mas se eu fizer isso eu não progredirei tanto quanto eu previ que progrediria, quanto eu quero progredir, e não vai me levar para onde eu preciso ir de verdade. Então, deixa para lá, eu não quero não. Então, muitas vezes, apesar de podermos fazer essa escolha de novas experiências, de novas provas aqui na encarnação, durante a própria encarnação, alterando um pouco o que programamos antes, mesmo assim é muito improvável que a gente faça, porque apesar de Livro dos Espíritos não falar isso com essas palavras, nós conhecemos nas outras obras que nós poderíamos considerar subsidiárias da doutrina espírita, que nós temos uma programação muito bem trabalhada, nós escolhemos muito bem, nós estudamos muito bem com a ajuda dos nossos mentores para escolher a experiência adequada ao nosso desenvolvimento. Gente, resumindo a história, tá difícil aí? Mais coragem, mais força, mais fé, porque você, porque eu, porque nós podemos vencer as dificuldades. E quando terminar essa vida aqui, e a gente não tem pressa nenhuma, mas quando acabar, terá chegado o seu tempo sim, sem neurose, sem desespero, sem agonia de um adeus temporário aos nossos afetos, que na verdade a gente nunca se separa deles, nunca se afasta de verdade deles. Nós podemos ter a certeza de que estamos construindo vida melhor, em progresso mais rápido para a nossa busca, né, da felicidade, da paz, da alegria que nós todos ansiamos tanto. Então, fé, força e foco, é mais ou menos as palavras que uma amiga minha fala, né? E que nós possamos seguir muito em frente. E eu termino por aqui, já aproveitando que tenho certeza que está todo mundo motivadíssimo para o dia seguinte, para o dia de amanhã, olhando as suas provas, as suas expiações como novas oportunidades de vencer, de lutar, de construir. Todo mundo animado aqui, né?
Então nós vamos pegar esse ânimo, essa alegria, essa força, essa fé que nós temos, vamos internalizar, catar aqui dentro um pouquinho de amor a mais, de caridade a mais e vamos jogar para fora de nós através de pensamentos de amor, de paz, de alegria, pedindo que os bons espíritos estejam conosco nesse instante, no mesmo pensamento e que isso possa envolver todo o planeta. Sim, porque nós temos aqui tanta gente que a gente quer que a gente pensa bem, quer o bem, pessoas que sofrem, pessoas que estão doentes, pessoas que nós queríamos ou queremos perdoar e que nós gostaríamos do seu perdão, pessoas que nós amamos, pessoas que nós não amamos, pessoas que estão precisando despertar para Deus, para o amor, pessoas que precisam de misericórdia, pessoas que precisam recolocar-se nos trilhos da correção moral e das atitudes, toda a obra da criação, os animais, os vegetais, a flora e a fauna, portanto, o céu e a terra, o ar, o vento, tudo, que tudo nesse momento possa ser envolvido pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, dos bons espíritos, com a nossa humilde, com a nossa pequena, mas muito sincera prece de amor e de vontade de contribuir. E que com tudo isso, aquele nomezinho que passou agora no seu coração e na sua mente, respira e pensa nesse nome ou no outro nome, nas pessoas que você quer bem, para que sejam curadas espiritualmente e, se precisarem, também fisicamente. E que nós possamos, sim, manter o pé firme no chão, cabeça erguida para o céu, coração aberto para Deus. E que a gente possa ter a força para continuar lutando, porque nós vamos vencer. A gente escolheu certo, a gente escolheu bem e nós vamos vencer essa prova. Que Deus abençoe, gente. Muito obrigada de todo o coração pela presença de vocês. Que vocês fiquem bem e muito, muito, muito equilibrados e harmoniosos para a noite de hoje e para a semana que está se encaminhando ao final, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e a gente se vê em breve, se Deus quiser e Jesus permitir. Tchau, tchau.